Olha, primeiro momento triste, pois tivemos toda aquela tragédia em Minas e é algo triste. Aqui em casa também choveu, passei a tarde tirando água de um quartinho que alugou, não perdeu nada. Teve muita gente que perdeu, muita coisa. Eu moro, tô morando em Jequié, teve um bairro aqui, fica em frente, o bairro fica basicamente em frente à casa de uma tia minha, tem uma descida, e ali teve muitos carros alagados. Mente numa área que o governador já tinha visitado falou, quer dizer, sobre obras necessárias. Mas isso apenas demonstra algum ponto e tudo mais que a maior parte desses, porque nós sabemos, é como diz o livro O Príncipe, tragédia vai acontecer, seja ela grandes chuvas que inundam as localizações, seja rompimento de barragem, seja até fome ou seca. A questão é como o governante vai se preparar para elas. Ou, como ele fala também, a sorte beneficia aqueles que se preparam. Bem, e sobre esse ponto, nós acabamos tendo isso aqui. O Lula, sabendo de seu movimento negativo, sabendo que ele acabou sendo ultrapassado nas pesquisas, aumentou a sua proporção de pessoas que não votam nele de jeito nenhum, aumentou, que pessoas que são insatisfeitas e que não desejam um segundo governo. Isso aumentou. Ele foi à cidade de Ubá e foi hostilizado com gritos de ladrão, ex-presidiário. Isso daqui dele não é nem questão dele se preocupar. Que ele também foi 2 dias depois. Então ali foi mais para ver como ele tá. As questões. Com gritos manifestantes, com Lula, ladrão, gritos de Acorda Brasil. Um dos motivos desse pode ser o atraso. Vale lembrar, por exemplo, quando teve a questão do Rio Grande do Sul, foi só uma semana depois que o governo federal entrou. E aqui ele fala sobre Lula esteve em Ubá para ver os danos causados pelos temporais. Na cidade, 6 pessoas morreram em decorrência das chuvas e 2 ainda estão desaparecidas. O município contabiliza 25 desabrigados e 396 desalojados. Já em Juiz de Fora também será visitada pelo presidente por 64 mortes e 8.500 pessoas. Deve ser a visita de amanhã. O presidente segue em agenda vistoriar os encontros com prefeitos de municípios vindos, incluído Martins Barbosa, que deve sobrevoar as cidades mais afetadas. Bem, isso daqui demonstra duas coisas. Primeiro, que o Lula não é tão próximo do pessoal que é das ruas. Ele tá com pouco apelo popular, porque se ele tivesse, ele não teria esses gritos. Da mesma forma que também teve no Rio Grande do Sul. E ele tá tentando aumentar sua popularidade. O fato dele ter visitado foi justamente para dizer assim, para ele tentar passar essa imagem de presidente que trabalha e que tem uma preocupação humana, mas não convence. Será o que uma boa medida seria baixar impostos em cima de produtos que podiam ser utilizados nos resgates, nos auxílios, como alimentos, ou, ou água, por exemplo. E teve um ponto interessante que até que me lembrei. Na época do Rio Grande do Sul, teve muitos carros com alimentação assim, com algum problema, não estava direcionando direito a carga, alguns estavam até acima do peso, mas a Polícia Federal, o FUNSA ali, que só cumpre a função, que não sabe de nada, estava barrando os carros com ajuda humanitária. E em nenhum momento tivemos o presidente Lula falando mal disso.
Então, não é. É só para se mostrar. Se ele vai fazer alguma coisa, não sei. Mas, por exemplo, o primeiro repasse de verbas fica abaixo, por exemplo, do valor que o Nicolas Ferreira arrecadou por meio dos seus seguidores. Aí tá aqui: o presidente Lula criticou o uso político de tragédias nas redes sociais, que é basicamente o que está fazendo, está usando o uso político das tragédias para fazer uma pré-campanha. E a chance será de desmascarar quem transforma crises em conteúdo digital. Olha, isso daqui não é tipo a Janja, lá no Rio Grande do Sul, que fez toda aquela cobertura de tentar salvar um cavalo que estava no teto, e depois ela foi lá só para adotar uma cachorra, para falar que ajudou. Acho que vocês se lembram disso. O resto foi então de enfrentamento contra o que chamou de pirotecnia nas redes. Olha, essa tal de pirotecnia nas redes, ele deve estar falando a campanha do Nicolas, de pedir ajuda, que arrecadou mais do que ele. Mais do que o governo federal enviou. Aqui, ó. Menos de 8 horas. Aqui é só menos de 8 horas. Mas esse número aqui já está ultrapassado. Ele arrecada mais de 1 milhão para desabrigados em Minas Gerais. Quanto foi que o Lula disse que ia enviar? O importante é só isso. Ultrapassou mais de 1 milhão de arrecadados para auxiliar as vítimas da chuva. A ação reforça uma estratégia recorrente do deputado de redes sociais como o próprio como principal canal de mobilização política e social. Com forte presença digital, Nicolas converteu o engajamento virtual em arrecadação concreta em poucas horas. O Lula também está fazendo sua aqui, ó. Critica quem usa a tragédia de Minas Gerais para ganhar like. A gente vai provar que fazer pirotecnia através do celular não resolve o problema da sociedade. Olha, isso daqui é basicamente ele falando, ó, sou eu que resolvo esses problemas. Da mesma forma que no caso do Rio Grande do Sul, que tivemos 2 anos atrás. Não, 2 não, foi 3 anos atrás, corrigindo. O Lula fortemente ficou nesse ponto, falando do auxílio do governo federal. Em nenhum momento ele lembrava que particulares também ajudaram. E ele basicamente está falando isso. Em seu negócio, só sou eu, governo federal, que ajudo. Esses aí, que faz campanhazinha na internet, pirotecnia na internet, como ele disse, só atrapalha. Agora, vamos ver se além de dinheiro ele também vai facilitar para as arrecadações chegar e tudo mais. Lembrando, por exemplo, que no caso do Rio Grande do Sul, a Polícia Federal parava os caminhões com auxílio humanitário, não deixando passar. Obrigado, era esse o comentário. Curta e compartilhe se gostarem. Se gostaram. E se gostaram mais ainda, deixe seus comentários, comentem para seus amigos. Obrigado.